Louvor a Deus para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu espero que você esteja bem. Para mim é uma alegria muito grande poder entrar aí na sua casa onde você está. Eu quero desejar que a paz do Senhor preencha o seu coração, a paz do Senhor preencha a sua mente, a fim de que todos os nossos pensamentos e sentimentos sejam pensamentos de paz. Estamos juntos nesse nosso caminho do céu. Cada meditação é um processo de conversão, ou seja, cada passo que vamos dando, nós vamos mudando o nosso caminho, tendo em vista a vida eterna. O que eu mais quero é a vida eterna. E acredito que você também, o que você mais quer é a vida eterna. E nós nunca podemos nos esquecer de que, para alcançarmos a vida eterna, nós precisamos nos deixar conduzir pela palavra de Deus. O Salmo vai dizer para nós: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se nós estamos caminhando num lugar com pouca luminosidade, nós não conseguimos reconhecer o caminho corretamente. Assim também, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos perdemos, nós tropeçamos, nós caímos. Por isso, a luz da palavra de Deus, ela é imprescindível para que eu e você possamos alcançar o céu. Neste programa, eu quero meditar com você um trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 10. Neste evangelho, nós encontramos, em primeiro lugar, da parte dos apóstolos, um pedido que eles fazem para Jesus. Eles chegam para Jesus e dizem assim: aumenta a nossa fé. Este é um pedido fundamental para mim e para você. Exatamente porque, em primeiro lugar, a fé é um dom. Ninguém tem fé por si mesmo, mas a fé é um dom que nós recebemos da parte de Deus, de modo especial através do sacramento do batismo. Quando você e eu fomos batizados, o Espírito Santo infundiu dentro da nossa alma, portanto, colocou dentro da nossa alma aquilo que nós chamamos de virtudes teologais. E a fé é a primeira das virtudes teologais. A fé, depois a esperança e, por fim, a caridade. E o que significa dizer que a fé é uma virtude teologal? Significa que a fé, ela vem do próprio Deus. E é a presença de Deus em mim que me faz ter fé. Só que esta fé que eu recebi, que você recebeu, que recebemos quando nós fomos batizados, ela é uma realidade dinâmica, que pode aumentar ou diminuir, que pode se fortalecer ou se enfraquecer. E aqui está a nossa grande responsabilidade. Se eu e você recebemos de Deus este grande presente, que é o dom da fé, este dom precisa crescer, este dom precisa aumentar. E como é que a fé aumenta? Em primeiro lugar, como já disse, é preciso que eu peça a Deus esta graça. Não sei se você já prestou atenção, mas se eu perguntasse para você o que é que você pede a Deus durante o dia, você teria noção de tudo aquilo que você pede a Deus? Só que nem tudo que a gente pede a Deus, de fato, a gente precisa. E muitas vezes aquilo que nós mais precisamos, nós não pedimos. E uma das coisas que dificilmente pedimos é esta: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes nos colocamos diante de Deus pedindo: Senhor, resolva tal problema, Senhor, resolva tal situação. E é claro que tudo bem pedir isso a Deus, mas mais do que resolver alguma coisa, o que eu deveria pedir? Senhor, aumenta a minha fé para que eu saiba suportar esta situação que estou vivendo agora. Não sei se você já encontrou pessoas que não sabem ouvir não sabem ser corrigidas, não sabem passar por uma decepção. E isso é mal porque uma pessoa que não sabe ouvir um não, que não sabe passar por uma decepção, não consegue viver.
Uma pessoa que não sabe administrar problemas e conflitos não consegue viver, porque onde nós estivermos, aí nós vamos ter problemas, dificuldades, conflitos, e nós temos que administrar tudo isso. Então, acima de tudo, o que é que nós precisamos? Precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. E como é que a gente faz isso concretamente? Em primeiro lugar, devemos nos colocar diante do Senhor. Seja na oração do terço, na meditação da palavra, ou num momento de parada, quando eu me coloco diante de Deus para rezar. E eu vou ali meditando nestas palavras: Senhor, aumente a minha fé, aumente a minha confiança, aumente a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedir então ao Senhor que aumente a nossa fé é o primeiro passo que quero propor a você. Depois, é importante entender que há coisas que fazem a nossa fé crescer e há coisas que fazem a nossa fé diminuir. Veja bem, o que é que faz a nossa fé crescer? A própria vida de oração. Portanto, quanto mais eu rezo, e não somente pronuncio palavras, mas eu rezo prestando atenção no que eu estou falando, prestando atenção no que eu estou fazendo, esta vida de oração faz com que a minha fé cresça. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que quando você e eu negligenciamos a vida de oração, consequentemente a nossa fé começa a enfraquecer. E muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: ai, padre, eu estou com a minha fé fraca, eu estou enfraquecido, eu estou meio desanimado. O que aconteceu aqui? Não é que a pessoa está somente cheia de problemas. Pode ser, mas o principal problema aqui é que ela não se fortaleceu na fé, não cresceu na fé. E por que não cresceu? Muitas vezes porque negligenciou a oração. Às vezes alguém pode pensar assim: ah, eu hoje fui infiel ao terço, aí amanhã fui infiel à meditação na palavra, fui infiel ao jejum, isso e aquilo, né? Talvez naquele dia a pessoa não percebeu nada de diferente, mas de infidelidade em infidelidade na vida de oração, isso vai trazendo um prejuízo grande para a nossa fé. E isso acontece com pessoas de dentro da própria igreja. Porque às vezes dentro da igreja a pessoa está tão ocupada fazendo coisas, trabalhando, servindo, ajudando, que ela não tem tempo para rezar, e não tendo tempo para rezar, a sua fé aos poucos começa a enfraquecer, a diminuir. Então, eu preciso compreender que a vida de oração faz com que a minha fé ela cresça e ela aumente. Uma outra coisa interessante que quero propor para esse nosso aumento da fé, né, é de fato a leitura espiritual. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a vida de um santo, mas quando você conhece a vida de um santo que realmente viveu uma vida de entrega a Deus, de amor a Deus, o testemunho dele inspira a sua vida. A gente faz isso, né? Sei lá, se você pensar numa criança pequena que se inspira no pai, no jeito que o pai veste, nas coisas que o pai fala, e assim também a menina quando se inspira na mãe, nós precisamos da leitura espiritual porque esta leitura vai inspirando o nosso coração na nossa caminhada espiritual. Então, quando eu gasto tempo lendo, por exemplo, a biografia de um santo, ou os textos que esse santo escreveu, ou livros de espiritualidade profunda, isso vai também aumentando a minha fé, né? O problema é que, às vezes, ou melhor dizendo, a grande maioria das pessoas tem preguiça de ler, e algumas pessoas que leem acabam lendo coisas vazias, fúteis, sem sentido, que talvez entretem ali um momento, mas não causam uma boa reação interior. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, influencia diretamente na sua fé. Então, se eu não alimento a minha leitura ou aquilo que eu escuto com coisas espirituais, isso vai comprometer também a minha fé.
preciso propor isso para você. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, rezar porque a oração faz com que a nossa fé aumente, depois a leitura espiritual também é muito importante. Agora, o que é que faz a nossa fé diminuir? E aqui quero pôr um ponto muito importante para a meditação. Existe uma realidade que faz com que a nossa fé diminua dia após dia. Em primeiro lugar, quero dar ênfase à murmuração e à reclamação. Essas duas coisas parecem estar grudadas dentro de nós, não é? Qualquer pessoa com quem você convive, ela certamente vai ter momentos nos quais está ali reclamando, murmurando, e a gente não percebe o prejuízo da murmuração e da reclamação. Quando você começa a murmurar e reclamar, aos poucos as coisas parecem perder o sentido. E aí você vai ficando azedo. Existe uma expressão que às vezes a gente usa, né? Fica meio enchascado, sem motivação, sem coragem para seguir em frente. E isso a murmuração faz com a gente. Quando nós nos colocamos nessa postura de murmuração e de reclamação, ficamos azedos, fechados, irritados, enfesados, não é? E então a murmuração e a reclamação, elas matam a nossa fé, diminuem a nossa fé. Depois, uma outra coisa que também vai prejudicando a nossa fé são os nossos pecados veniais, ou seja, pequenas imperfeições e atos assim que vamos tendo no dia a dia. Então, fiquei com raiva de alguém, consenti a esta raiva, fiquei impaciente, fiquei bravo, fui infiel nos meus compromissos. Isso tudo vai enfraquecendo também a nossa fé. E por fim, aquilo que mais prejudica a nossa fé é, de fato, o pecado mortal. Porque se a fé ela é consequência da presença de Deus dentro de mim, quando eu cometo um pecado mortal, o que acontece? Eu rompo a minha união com Deus. E no momento em que eu rompo a minha união com Deus, eu sou como um cano quebrado que não recebe mais água. Deus continua me amando, Deus continua me querendo, mas como eu cometi este pecado mortal, esta união que existia entre Deus e eu, ela é desfeita, ela é quebrada. E como consequência, a fé, ela começa a enfraquecer. Por isso é muito importante estar com a confissão em dia. Porque quando eu estou com a confissão em dia e busco viver uma vida de conversão, esta fé ela vai crescendo e aumentando cada vez mais. Agora, por que é importante ter a fé? Aí é interessante que Jesus diz no Evangelho: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, eu preciso da fé para que eu possa enfrentar os obstáculos e as provações de cada dia. Então, para aquele que quer vencer as batalhas da vida, obrigatoriamente ele precisa da fé. Que cada um de nós, então, possa entender o que o Senhor está nos dizendo neste dia, neste momento. Em primeiro lugar, que eu preciso de fé para poder vencer os obstáculos de cada dia. Mas eu preciso pedir para que Deus aumente a minha fé, eu mesmo preciso me esforçar para que ela cresça e preciso lutar contra tudo aquilo que faz a minha fé perder a sua força e o seu vigor. Que Deus abençoe você, que esta palavra que nós meditamos agora ajude o seu coração e o meu coração a darmos esses passos firmes e seguros em direção ao céu. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.